Nós temos os repositórios, né? E aqui é como se fosse uma recepção. Então, a gente tem automação make, etc., para perguntas gerais, cada um, né, um debate. E aí, o conteúdo, tu vai para o setor que tu quiser. Por exemplo, se eu for lá para o make, tá? Deixa eu ir para o make. Aqui embaixo estava o make. Ó, se eu for para o make, quando tu chega no make, você vai ter todos esses tópicos. E, por exemplo, nós estamos agora fazendo uma coisa dentro do... Aliás, desculpa. Eu fui para o make, tem todos esses tópicos, ó. E cada tópico agora, cada automação, a gente está criando um tópico para ficar muito mais organizado. Então, por exemplo, eu quero olhar o tópico do 65. Aqui, o que eu tenho? Né? Ó, vamos lá para o início do 65. Eu tenho a imagem, eu tenho os documentos, né? Eu tenho a automação, e daí eu tenho a explicação sobre isso, os links que eu preciso, etc, 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 até chegar lá embaixo e ter liberdade para todo mundo fazer pergunta, fazer consideração, etc. Então ficou super organizado nesse aspecto, porque a ideia é crescer muito. Então eu sei qual é essa automação, ou eu tenho uma referência de automação, que nem está aqui, ó, arquivos. Deixa eu ir lá para baixo. Ó, eu tenho a lista, né, de todas as automações que nós temos já na comunidade. Daí eu descubro, eu pego ela pelo número, e daí eu pesquiso e acho ela aqui. Tá bom? Então, em vez de a gente ficar focando em criar plataforma e tudo, nós estamos focando em criar conteúdos bons, novos, para fazer acontecer. Beleza? Deixa eu ver aí as mensagens aqui. Então é isso aí, ó. Por exemplo, hoje eu estava vendo várias automações organizando aqui, né? Que nem aqui tudo que chegar no teu sistema de mensagem, no caso aqui do Telegram, ele pegar e responder de volta para as pessoas de forma automática. Então a gente já tem vários desses evoluído, mas isso lá, quando a gente criou os primeiros, eles eram mais simples. E agora a gente está cada vez mais evoluído. A mesma coisa aqui. Nesse aqui a gente tinha, né, fazendo os e-books. Na época a gente fazia assim. Hoje a gente já evoluiu tanto, a gente já não faz isso, já está todo ele otimizado para fazer em números, não importa quantos capítulos tu queira. E também se tu quiser usar templates ou não. Tá? Outra coisa, né? Professores, ó. Aqui está uma automação, né, para fechar relatório trimestral. Então, tem os dados tudo lá da planilha, poderia mudar da planilha e buscar num banco de dados. E ele gera todo o trabalho. Tá? Isso aí num grupo, eu estou num grupo de professores, no Brasil é uma vergonha, né? Não tem nada dessas coisas, eu tenho conversado. O grupo espanhol é muito forte na área de professores, são milhares e milhares de professores, certo? Que trabalham justamente, eu quero resolver isso, eu quero fazer tal coisa. Então, os caras estão fazendo muita automação, né, para que os professores fiquem na parte criativa e não na parte burocrática. Tá? Então, para entrar na comunidade, tudo isso aqui, é só ir lá para a internet e escrever inema.vip. Outra que eu fiz também aqui, atualizando, né? Você analisa aqui
a proposta que chegou aqui. Então, isso aqui pode ser para advogado, para contador, para quem quer que seja. Até quem construiu isso aqui foi o Carlos, ali da comunidade. Aí compartilhou conosco isso aqui. Então, fez um contrato, ou alguém pegou e mandou uma mensagem de retorno do contrato. Ele já analisa e já responde tudo de forma dizendo, isso aqui está legal, isso eu concordo, isso não concordo. E assim, baseado, né, no processo que tu definiu aqui dentro, ou seja, deste prompt. Por isso que a engenharia de prompt é tão importante. Né? Deixa eu ver isso aqui, o que é. Olha só, agentes básicos. É bem simples, para todo mundo que está começando poder criar. Né? Um agente básico de entrada e saída de e-mail. Um agente básico que entrou, né, buscou coisas na internet e transformou num código, né, já pronto, que tu poderia estar pegando de alguém e gravou isso num documento. Podia estar levando para outros lugares. E esse aqui, deixa eu ver o que ele é. Olha só, ele faz uma transcrição de forma automática em qualquer vídeo. Então, ele pega, né, a página do vídeo e faz uma transcrição para você. Então, são várias coisas. Tu podia fazer uma entrada de webhooks, tu podia fazer uma entrada de e-mail, de WhatsApp, de Telegram, certo? E você implementa isso. Outra coisa, tá muito... No início estava muita gente usando essa parte de, né, entradas. Né? Eu falo muito disso porque no início eu queria automatizar buscando em fontes de dados da internet, mando para o Perplexity ou mando direto para cá. Eu posso fazer de duas formas. Esse, ele alterou o conteúdo. Esse, né, só interpretou. São duas coisas diferentes. Esse foi buscar mais coisas na internet. Beleza? Estou falando bastante aí. Pois é, eu vou terminar daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal. Então, hoje, por exemplo, o que era a notícia mais importante de tudo hoje, em todos os canais de gringo e tudo, é sobre o R1. Então, nas automações, todas elas, eu tenho que pensar como é que eu vou ficar trocando todo o OpenAI aqui assim, toda ela. Então, eu acredito que logo nós vamos estar mudando um padrão onde que eu vou criar aqui os Open Router e não vou precisar definir mais qual é o LLM que eu estou usando, e sim no Open Router. Tá? Então, isso aqui vai ser uma base, né, que nem aqui chega um webhook, busco essa informação na internet para ver validar, e aí ele vai para publicar as informações que eu quiser nas redes sociais e no podcast. Ó. Então, o que não falta é automação. Ó. Cada uma delas, uma forma e um estilo diferente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Também. E essa aqui é aquela que eu falei dos agentes que eu estou trabalhando. Ó, vocês têm aqui, eu já estava mostrando aqui a minha nova, já tem aqui para baixo, já tenho novas, e assim a gente vai aumentando o poder do nosso agente. Essa aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma de WhatsApp. Recebe o WhatsApp, certo? E aí eu uso aqui o Grok para responder, eu transformo em Eleven Labs para ele poder transformar aquilo que nós lemos aqui, então de texto para voz, para responder para as pessoas. Né? Então, posso estar usando direto. Está aqui a automação. Ó, a automação está aqui. Só aplicar.
Pessoal, amanhã de noite vai ter uma aula sobre gerar imagens e depois, quinta-feira, gerar vídeos sobre como você criar modelos. Tá? Então, 8 horas da manhã. Por isso estou fazendo revisão aqui, né, dos conteúdos de automação, porque o pessoal está entrando, com muita gente entrando na comunidade, e aí tem dúvida como achar, como usar, etc. Então está cada vez mais disponível aqui, certo? E não vou ficar repetindo porque está gravado, se alguém depois quiser, é só acessar lá no YouTube Inema TDSX. Beleza, pessoal? Vou deixar uns minutinhos para responder perguntas.